Você já ouviu falar sobre uma doença chamada pé diabético? Hoje o assunto é o nosso pé. Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista, nova temporada. É uma temporada nova, mas o objetivo já é antigo por aqui, tá? De fazer chegar até você um conhecimento qualificado, inspirador acerca do tema da inclusão de pessoas com deficiências e outras singularidades. Para a gente começar muito bem por aqui, eu vou fazer a audiodescrição da minha imagem, lembrando que na descrição desse vídeo fica a audiodescrição do cenário, certo? Eu desafio você, tá? Para você tentar fazer a sua aí onde você estiver. Então, eu sou uma mulher de pele clara, estou sentada aqui numa poltrona off-white, cabelo grisalho até a altura dos ombros, sobrancelha preta, olhos castanhos, maquiagem leve, usando aqui uma blusa preta, uma calça jeans, uma sandalinha amarela e nas mãos aqui segurando um tablet, tá certo? E hoje a gente tá novamente assim recebendo aquele médico que a gente gosta muito, que é o Dr. Adelman. De vez em quando ele tá aqui no Inclusão Entrevista e é sempre muito bom, a gente aprende muito quando ele tá por aqui. Dr. Adelman, seja muito bem-vindo novamente ao Inclusão Entrevista. É uma alegria ter você aqui com a gente. Vou deixar esse espacinho para você falar um pouquinho para o pessoal que não te conhece quem é você, fazer a sua audiodescrição. Só que antes eu preciso dizer para você, se você não conhece, não assistiu nenhuma entrevista com o Dr. José Adelman Dantas, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os links para depois que você terminar essa, você conferir as outras entrevistas que a gente tem com ele por aqui, tá bom? Dr. Dantas, palavra com você, tá? Olá, Juliana, é um prazer novamente participar desse programa tão importante, que atinge um número muito importante de pessoas. Dizer que eu sou José Adelman Dantas, muitos me conhecem pelo nome de Dantas, outros Adelman, e eu sou endocrinologista e filho de pessoas não médicas. Então, eu tenho sempre uma oportunidade como essa de falar para pessoas também não são filhos de médicos, e eu também não sou filho de médicos, e procuro sempre levar uma linguagem que as pessoas possam me entender e eu passar alguma mensagem. Quanto à minha audiodescrição, eu sou um mero homem, eu tenho cabelos pretos e curtos, uso óculos, sou pardo, e estou hoje vestido com um terno preto e uma camisa azul para falar para vocês. Certo, e você vai conferir, porque ele é um médico que fala numa linguagem bastante acessível para a gente, pessoas leigas, assim, para a gente compreender, ó. Acompanha aí que você vai perceber isso. Para a gente começar, doutor, por que a gente precisa se preocupar com o pé das pessoas que têm diabetes? Que problema de saúde é esse, doutor? Juliana, importante pergunta e falar sobre o pé diabético é um tema que eu gosto muito, porque é um tema que nos leva a entender que o pé diabético é uma condição na qual esse paciente diabético ele está em risco. Ele está em risco de, se não cuidar, ter uma úlcera, que é uma ferida profunda no pé dele, e evoluir para uma amputação. Basta dizer que os pacientes diabéticos, 25% deles, quer dizer, um quarto, eles estão em risco de desenvolver o pé diabético. E que quem tem amputação nos pés, 80% deles tem úlcera nos pés, ou seja, uma ferida profunda nos pés. E que é importante dizer mais ainda sobre isso, é que tudo começou com um formigamento nos pés, principalmente à noite. E ele foi deixando, e aí foi evoluindo para uma ferida profunda, que é uma úlcera, depois para uma amputação. Puxa vida.
Então começa com formigamento, olha como é sutil, né? E aí vai terminar lá na amputação, é bem complicado mesmo. E doutor, como que é feito o diagnóstico do pé diabético? Uma ótima pergunta, né? Eu sempre digo assim que o diagnóstico do pé diabético, claro, ele é feito no serviço de saúde, onde chega lá, o paciente diz que está queimando os pés, ou que diz que está com ferimento entre os dedos, ou que está com ferimento na planta do pé, e aí o médico vai passar um monofilamento, que é um filamentozinho pequenininho lá, de 10 gramas, e ver se o paciente aqui está sentindo, você está sentindo, não está sentindo. Além desse monofilamento, ele faz um teste para saber se ele tem reflexo com o martelo, ou usa um diapasão para saber se tem a sensibilidade vibratória, ou ele faz um teste com um palito para saber se ele sente dor. Mas o mais importante que eu digo, diagnóstico, não é esse daí, que para saber se perdeu a sensibilidade protetora dos pés. É quando você estiver à noite sem dormir, queimando os pés, e você, em uma medida desesperadora, vai fazer um banho quente nos pés. Não faça isso. Você vai sentir aquele queimor horrível que você não dorme. Você olha para os lados e vê todo mundo dormindo e só você que não dorme. E está frio aquela noite e você vai colocar um lençol. Quando aquele lençol toca teus pés, tuas pernas, aquilo queima com uma queimadura de fogo. E você vai dizer, meu Deus, que noite traiçoeira, que noite de agonia que eu não durmo. Meu parceiro aqui do lado, meu esposo, dorme. Ou minha parceira, minha esposa aqui do lado dorme e eu não consigo. Então você vai sentir esse momento. Ou senão você, quando anda, dá aquelas câimbras nos pés, nas pernas que você tem que parar. Ou você mesmo vai dar o diagnóstico. Esse é um pé de risco. Não quero que você dê o diagnóstico quando tem uma úlcera, uma ferida profunda, ou quando já amputou uma perna. Não. Eu quero que você dê o diagnóstico quando estiver formigando à noite. Por quê? Porque é o início. Porque perdeu a fibra nervosa fina. Perdeu uma fibra que naquele momento tem que se fazer muito, muito por você. Mas você não pode chegar a esse nível de úlcera, que é a ferida profunda, e de amputação. Então, doutor, sinais de alerta para pé diabético, vamos ver se eu entendi, tá? É esse formigamento, geralmente dá à noite ou dá durante o dia também. Eu vou deixar para o senhor falar, tá? O senhor fazer aí um checklist, que aí a gente vai colocando aqui também para o pessoal ver na edição. Formigamento, o que mais, doutor? Que o senhor falou, queimar, arder. O primeiro, o mais inicial de todos é aquele formigamento noturno, né? O queimor noturno, é aquele que o lençol, ao encostar na sua pele, queima e dorme. O segundo que eu destacaria é aquela pessoa que vai andar uma quadra, vai andar uma rua, e aí sente uma cãibra, uma dor forte na sua panturrilha, tem que parar. Terceiro que eu destacaria, não menos importante, mas mais importante também pela sua relevância, é o que chama neuropatia de Charcot. É um nome difícil, difícil de falar, mas eu queria muito falar. É aquele paciente diabético que ele tem microtrauma, um pequeno trauma no pé dele, e como ele não sente, que ele já perdeu a proteção da sensibilidade nervosa do pé, e ele começa o pé dele ficar inchado, quente e vermelho. Isso é um problema. Porque ele muitas vezes não sabe que nesse momento ele tem que ir ao serviço de saúde para ele fazer naquele pé que está inchado, quente, uma radiografia ou se precisar até uma ressonância, esse pé precisa ser imobilizado, porque esse é um pé que vai deformando, esse é um pé que vai ficando difícil dele andar depois. Então lembrar disso, mas o que eu queria mencionar para não esquecer é o que foi feito até uma música chamada Noites Traiçoeiras, que é aquele paciente que à noite ele não consegue dormir porque aquilo queima, aquilo formiga, aquilo dói. E lembre-se, essa fase aí é a fase mais importante, porque depois que passar essa fase, ele vai dizer assim, eu não sinto, do joelho para baixo, eu não sinto nada, é dormente meu pé. E essa fase nós não queremos que aconteça. Por quê? Porque essa é a fase perigosa. E doutor, você estava falando das complicações, né?
que ele pode levar a uma úlcera, pode levar a uma amputação. Mas assim, pode ser fatal, doutor? O pé diabético, ele pode levar à morte? Pode ser fatal, é a famosa sepsis, né, que tão difundida nos meios de comunicação, ou seja, uma infecção generalizada, que esse paciente vai ter dificuldade para respirar, vai ter aumento de temperatura, que esse paciente vai ter queda de pressão e que esse paciente vai rebaixar a consciência, ou seja, ele vai ficar, e você vai falar com ele, ele não vai responder e ele pode chegar à morte, né? Então, por isso que nós temos medos. Nós não queremos que esse paciente evolua da simples queimou nos pés para uma fase bem avançada. E doutor, tem tratamento para o pé diabético? Mas não responde ainda não, porque agora nós vamos primeiro para uma dica assim, super top de Libras com o Éder no Momento Libras. Vamos conferir? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora então para o nosso Momento Libras e hoje vamos aprender aí alguns sinais relacionados ao TDAH. O sinal de TDAH, a gente vai fazer a letra T, TDAH, bem fácil, ó. O próximo é o sinal de falta de atenção, falta de atenção, falta de atenção. Transtorno é um pouquinho mais complicado, ó. Transtorno, tem que treinar, né? Ó. Transtorno, beleza. O sinal de habilidade, tem dois sinais para habilidade. Tem este sinal, ó, habilidade, e este sinal, habilidade. E, por último, o sinal de hiperatividade, hiperatividade, ó. Isso. Então, aprendeu? Então agora compartilha aí com a galera. Valeu! Forte abraço, Deus te abençoe. Agora sim, doutor, conta pra gente, doutor, se tem tratamento, como que é esse tratamento? Uma outra pergunta, né? Porque as pessoas às vezes perguntam, mas eu entendi que o pé diabético começou com formigamento, mas depois se não cuidou, ele evoluiu para uma úlcera, depois se não cuidou, evoluiu para uma amputação. Primeira coisa, você vai olhar para o seu pé, você vai ter que ter amor a seu pé e olhar se esse seu pé é seco. Se esse teu pé está seco, isso significa que você perdeu também uma parte do nervo, que é o nervo autonômico. Então esse pé precisa de uma hidratação. Se ele está seco, significa que ele perdeu a sudorese do seu pé, a evolução do paciente diabético. Você tem que cuidar disso. Ele pode evoluir também com rachaduras. Você porta o local para a entrada de uma infecção, de uma bactéria, de um fungo. Ele pode ter fissura entre os dedos e ali também você porta para a infecção. Ou seja, que coisa importante. Vou tomar um banho, vou me secar, vou olhar meus dedos, como é que eles estão. Na fase que está queimando lá meus pés, quando tudo começou, a noite traiçoeira, que eu não conseguia dormir pelo formigamento, pela queimação, eu vou olhar a minha glicemia, eu vou controlar a minha glicemia. Eu não vou deixar a minha glicemia ficar passando de 200 e eu acomodado. Por quê? Porque essa alteração da glicemia, essa glicemia lá em cima, ela é prejudicial, ela é tóxica para o nervo. Porém, se ela estiver também muito alta, o meu médico também tem que saber que eu não posso baixar muito rápido a minha glicemia, senão a neuropatia, que são os formigamentos, queimores, pioram. E aí eu prefiro que ela esteja alta em vez de ela estar baixa. Ou seja, quando a minha glicemia também estiver muito alta, 300, 400, eu também tenho que ir baixando aos poucos, para que ela também baixar rapidamente, vai piorar. Eu vou não querer que ela fique baixa, porque ela vai me incomodar, principalmente à noite traiçoeiras. Eu vou também lembrar que o pé do paciente diabético, além desses cuidados, tem que ter cuidado na hora de calçar um sapato, olha, porque às vezes você esquece desse sapato, às vezes tem até uma pilha dentro, uma tampa de caneta, e como você não sente, você perdeu a sensibilidade protetora, então às vezes aqui fica machucando, causando uma úlcera ali dentro do seu pé. Aquela úlcera, quando tiver, tem que ser cuidado com a equipe multiprofissional. E o que é que você diz quando fala em equipe multiprofissional? Alguém que saiba cortar suas unhas de uma maneira reta,
para evitar complicações do encravamento, olhar se não tem uma condição que chama desidrose, que é uma condição que aparece bolinhas de algo, que elas rompem e formam feridas, formam úlceras. Tem que ter muito cuidado também com a meia. Será que a meia não tem costura interna que vai ferir meu pé? Será que a meia não tem o garroteamento da panturrilha que eu tenho que diminuir aquele elástico que comprime meu pé? Meu Deus do céu! Será que também eu não estou diante de um paciente que também preciso controlar, além de controlar esses fatores que eu falei, a controlar a dor dele? Será que eu não preciso usar um remédio para dor? E quando eu falo em remédio para dor, não usar anti-inflamatório, porque senão vai prejudicar o rim desse paciente. E isso é muito importante. E a grande dica que eu quero deixar para você que é diabético, se um dia você fez o fundo de olho e tem uma retinopatia proliferativa, do jeito que está acometendo o seu olho, vai acometer a microcirculação da sua perna. Do jeito que tem alteração da sua creatinina, que vê a sua função renal, vai também alterar a microcirculação da perna. Então, qual é a grande dica? A grande dica, se você fez um fundo de olho, tem retinopatia diabética proliferativa, principalmente, você vai ter que ter muito cuidado nos seus pés, porque a sua microcirculação das pernas já vai estar atingida. E você vai ter que ter muito cuidado com isso. Então, lembre-se disso, tratamento para dor, esses cuidados, profissionais habilitados, um enfermeiro habilitado em cuidar dos pés, uma podóloga habilitada em cuidar das unhas e dos próprios pés, olhar rachadura, olhar fissuras, tratar com profissionais que entendam desse problema e, acima de tudo, é uma condição grave quando está infectado. É uma condição grave quando você vê o pé de uma pessoa inchado, vermelho, quente. Tem que ter muito cuidado com essas condições. Doutor, puxa, é muita informação fundamental aqui, importante, que a gente está aprendendo hoje com você, doutor. Você estava falando dessa série de cuidados com os pés, né? Então, você está falando da meia, né? Está falando aí da unha que tem que cortar reto. E aí eu pensei o seguinte, tem algum tipo de calçado, por exemplo, a pessoa pode andar com chinelo de dedo, a pessoa que tem diabetes, enfim, ou tem alguma orientação no sentido de qual calçado a pessoa usar que seria mais ideal para o pé dela não se ferir, né, para ser mais confortável. E uma outra coisa que eu pensei, e a gente já está indo para o fim, tá, doutor? E pessoal, eu sei que a conversa tá ótima, não dá vontade de parar, dá vontade de ficar perguntando e ouvindo ele, né? Uma aula aqui pra gente. Mas eu fiquei pensando o seguinte, doutora Adelman, imagina que uma pessoa tá te escutando e ela tá se identificando com um monte de sintomas que você tá falando, um monte de sinais aí. Ela tá falando, nossa, eu passo essa noite traiçoeira, eu vivencio isso, né? Só que ela não tem diagnóstico de diabetes. É um sinal que ela tem que se preocupar com isso, doutor? Então, devolvendo a bola para você. Ótimo, Ju. Pronto, a primeira pergunta, ele falou do calçado. Claro, esse paciente que tem diabetes, ele não vai ficar andando descalço, né, para casa, ele não vai ficar andando de meia. Claro, ele vai tomar essas preocupações porque ele sabe que ele tem que ter um maior amor pelo pé dele. Claro, hoje tem os calçados terapêuticos, são feitos por profissionais que têm habilitação para esse procedimento. Tem que ser um calçado também que não machuque, né? Que uma das coisas que a gente olha no pé, a gente olha fissura entre os dedos, mas também tem que olhar as calosidades. Ter calosidade nos pés, calosidade, aqueles calos, é um perigo, porque aquele calo por debaixo já pode ter uma hemorragia subcutânea e ali ser depois uma úlcera, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Se você tem esses queimores nos pés e não é diabético, você tem que fazer outro exame para ver se tem outras alterações. Por exemplo, você tem alteração de hipotiroidismo, deficiência da vitamina B12, ou deficiência da vitamina B1, que é a tiamina, ou você pode ter uma alteração, por exemplo, que pouca gente se fala, que é uma neuropatia que causa muito, paciente que tem hanseníase.
Então, o paciente que tem lesões na pele, que essas lesões na pele ele começa a não sentir, e também acomete os nervos. Então, é outra causa de neuropatia. Mas o que eu quero enfatizar para vocês é que esses problemas começam com formigamento noturno nas pernas. Então, se você tem formigamento noturno nas pernas, não se acomode. E se você precisa de um calçado adequado, procure um profissional que vai te fornecer esse calçado, que não vai piorar, que não vai provocar uma úlcera na parte plantar do pé, na parte do seu pé que toca o chão, porque o perigo é esse. Certo, doutor. Para a gente fechar, doutor, tem alguma consideração que você queira fazer, enfatizar, para a gente fechar esse tema aqui do pé diabético com o senhor? Olá, Ju. Eu queria fechar dizendo assim, não se acomode. Se tua glicemia está passando de 180 ou está passando de 200, você não se acomode. Você está em risco de ter esses problemas, não só no pé, mas no olho, no seu fundo de olho, e você perder sua visão, ter um problema no seu rim, precisar no futuro fazer uma hemodiálise. Então, não se acomode, não deixe. Outra coisa, não meça sua glicemia só em jejum. Meça sua glicemia 2 horas após que você comeu e veja se não está passando de 180 ou passando de 200. Sua glicemia após as refeições está passando de 180 ou acima de 200, se quiser gravar um número mais fácil, acima de 200. Toda refeição minha, 2 horas depois que eu como, está passando de 200. Ou minha glicemia de jejum está ficando acima de 130, eu sou diabético. Se acomode, não deixe sua glicemia passar de 200, não deixe ela provocar esses danos, porque você vai sofrer muito, é uma doença crônica que vai judiar muito com você. Doutor, não tenho palavras, doutor, para te agradecer, sim, por compartilhar com a gente tanto conhecimento, nos ensinar, nos aproximar desse cuidado tão importante, dessa doença que às vezes ninguém presta atenção, ninguém fala muito e ela vai ceifando vidas por falta de atenção, falta de cuidado muitas vezes. Que Deus possa te abençoar, doutor. Tem algum contato que você possa deixar aqui, de repente Instagram, enfim, para alguém que queira conhecer melhor o seu trabalho, enfim, doutor, para você compartilhar com a gente? Ótimo, João, obrigado pela oportunidade, é um prazer eu ter um espaço para falar e principalmente com uma população que você tem voz, que você dá voz, e dizer que eu sou endocrinologista, meu nome é José Adelman Dantas e meu Instagram é Dr. José Adelman Dantas. Conhecido também como Dr. Dantas, tenho página na internet, prazer, estou à disposição. Que ótimo, então passa lá no @Dr. José Adelman Dantas, segue o doutor e se você precisar, então, a gente tem aí um ótimo endocrinologista, né? Que Deus te abençoe essa sua vocação, abençoe a sua família, doutor, e que você venha outras e outras vezes aqui ao Inclusão Entrevista. Obrigado. E a você que ficou com a gente conectado até agora, eu tenho certeza, convicção, de que você não vai olhar para o seu pé mais da mesma forma, principalmente se você é diabético, se tem alguém com diabetes na sua família, certeza que agora você vai ficar mais atento ao seu cuidado e bora colocar tudo em prática. Um grande abraço e até o próximo Inclusão Entrevista, se Deus quiser.